É sempre estranho. Não é estranho, é. Ah, cara, é foda reparar como quando a gente não tá muito bem no psicológico é difícil fazer as coisas, cara. É. Hoje foi um dia que eu não consegui fazer tudo o que eu queria, sabe? No trabalho foi normal, beleza. Mas, tipo, no próprio trabalho eu já não ouvi muito podcast e separei corte, tá ligado? Eu fiz isso à tarde, só à tarde, de manhã eu só consegui ficar ouvindo música. E mesmo assim, cara, à tarde eu não separei muito, sei lá, parece que eu só não conseguia pegar os momentos pra fazer os cortes. Aí quando eu cheguei em casa, primeiro que eu tava bem cansado, eu ainda tô na real, e segundo que parece que eu só não conseguia estudar, cara. Porque quando eu chego em casa, eu me proponho a estudar 1 hora sobre investimento e tal. E a outra hora, e mais 1 hora, eu fico mexendo, tentando aprender edição, é, coisas sobre vídeo, sobre essas coisas. No momento, o que eu faço nessa segunda hora é focar no canal de corte. Que, puta, eu enrolo muito, cara. É foda. Aí hoje, eu mais enrolei do que realmente consegui estudar, cara. Eu só não conseguia. Não conseguia. É como se. É uma sensação parecida de quando eu tava fazendo o meu artigo da faculdade. Meu TCC, o meu artigo da faculdade. Era. Era como se minha alma gritasse pra parar de fazer aquela merda. A qualquer momento. Tipo, toda hora. Toda hora eu ficava falando. É, eu, eu podia fazer literalmente qualquer coisa menos aquilo, sabe? E eu senti um pouco disso hoje. Eu sinto. Isso é, isso é bem frequente, tá ligado? Eu sempre sinto isso. É difícil estar bem. Aí, cara, como eu tava. Eu tava nessa vibe meio ruim, eu não consegui fazer minhas coisas. Aí eu mandei uma mensagem para um amigo aqui, perguntando assim, falando assim, é, cara, até que ponto a gente tem que respeitar nosso cansaço e relaxar? E até que ponto a gente tem que se forçar a fazer as coisas? Eu nunca tenho uma resposta para isso. Se pá, quem é fudido não tem direito de ficar cansado e não fazer as coisas. Mas aí eu apaguei essas 3 mensagens. E eu não deixei ele ver. Porque. Porque esse meu amigo, ele não tava bem esses dias, tá ligado? E eu acho que ele deu uma ribadinha agora. Eu não quero colocar esses pensamentos na cabeça dele. Porque vai que ele fica mal de novo, né? Aí eu não. Sei lá, eu apaguei a mensagem. Ele até perguntou se tava tudo bem e tal, porque é bem raro eu apagar mensagem. Na real, eu nunca faço isso. Mas eu apaguei essa vez porque, puta, eu não queria que ele ficasse numa bad vibes, sabe? Eu falei esse negócio, né, que é uma dúvida que eu realmente tenho. Eu sempre tenho essa dúvida de até que ponto tá ok a gente entender que a gente não tá conseguindo e tirar um tempo pra relaxar, descansar, botar a cabeça no lugar, se permitir isso. E até que ponto a gente sempre tem que se forçar a fazer as coisas para que. Porque se a gente não fazer as coisas que a gente tem que fazer todo dia, não vai ser um hábito, vai ser esporádico. E a gente nunca vai conseguir progresso. Porque, porque o progresso eu sei que vem do hábito. Vem de fazer todo dia, mesmo estando mal e tudo mais. Eu ouço muita gente falando sobre isso e eu passei a acreditar nisso de verdade. Mas tem dia que eu tento fazer e não vai, não rende, eu só não consigo. Tipo,
É o que eu falei, a minha alma fica gritando pra eu sair, pra eu parar de fazer, pra eu fazer qualquer outra coisa. Ficar saindo e tomar água, só, sei lá, fico me distraindo com qualquer coisa. E aqui embaixo eu também falei, né, que é uma coisa que me incomoda e que eu não tenho resposta, mas realmente é uma coisa que parece às vezes, parece que quem é fudido, parece que quem não conquistou nada, não tem nada assim, não pode se dar o luxo de não conseguir, não pode se dar o luxo de descansar, não pode se dar o luxo de não conseguir fazer essas coisas. Isso é triste, cara, isso é conturbado. Sei lá, fico mal com esse negócio. Puta, é verdade, hoje tem mais uma coisa triste que aconteceu, velho. O Hoje, logo de manhã, saiu a notícia de que o criador de Berserk morreu. Ele morreu dia 6 de maio e foi anunciado hoje, dia 21 de maio de 2021. Eu não acompanho Berserk, eu nunca li Berserk, mas eu conheço a fama de Berserk e eu tinha bastante vontade de começar a ler. Eu ainda vou um dia. E assim, eu já vi, acho que eu já li o primeiro capítulo. Eu li o começo do primeiro capítulo. Inclusive, eu acho que eu peguei a parte errada. Talvez eu tenha aberto o episódio errado ou entrando no site errado, não sei. Eu sei que tava meio esquisita aquela história. Acho que eu fiz alguma coisa errada, sabe? Mas mesmo assim, cara, foi uma morte que me bateu, sabe? Me bateu meio ruim. Fiquei meio triste, de verdade. Porque é uma obra que eu não conheço, mas que eu sei que impactou muita gente, sei que era importante pra muita gente. E o que me pegou bastante também é saber que a morte dele foi ruim. Ele morreu de dissecção aórtica. Eu dei uma pesquisada sobre isso e eu vi a artéria aórtica é a artéria que sai direto do coração e começa a distribuir o sangue para todo o nosso corpo. Assim que o coração bombeia o sangue, ele passa pela essa artéria aórtica e é distribuído por todo o corpo a partir daí. Então essa artéria é a maior e mais grossa que o corpo humano tem. E essa dissecção pode ser causada por hipertensão, essas coisas que alteram o fluxo do sangue e tal. E a dissecção é uma ferida que se abre nas paredes dessa artéria. E aí começa a deixar a parede mais frágil, cada vez mais frágil. E dói muito. É uma puta de uma dor. Só que não é morte instantânea. Só que frequentemente é fatal. Mas tem tratamento e tal. Esses são os detalhes que eu sei, sabe? E. Putz, cara. É uma morte que bateu pesado, assim. Eu. Eu achei bom que foi divulgado só hoje. Pra dar um tempinho de luto pra família, né? Porque mesmo hoje já tem muita gente falando. Perguntando sobre a obra e tal. E eu entendo esses caras. Por exemplo, eu acompanho One Piece e amo One Piece. Se o Oda morresse, eu também ia ficar meio mal. Meio não, eu ia ficar bem mal. Eu ia ficar bem mal. Mas assim, eu entendo que é o seguinte, cara. Eu nunca li Berserk, mas eu pretendo ler um dia. E não tem fim. Berserk não tem fim agora. O último capítulo que lançou é realmente o último. E quando isso acontece, eu gostei de pensar no que poderia ser um final para a obra, que é como se o universo tivesse acabado, sabe? Porque o criador de uma obra é o Deus daquele universo. E se
o criador da obra morre, o universo se acaba. Então, o último capítulo de Berserk, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas no fim o universo acabou. No fim, não sei se vocês estão conseguindo visualizar ou se vocês gostam dessa visão que eu tô passando, se é que eu tô conseguindo passar direito. Mas, por exemplo, One Piece, que eu entendo mais. Sei lá, tamo ali no meio de um ano. Aí tá rolando um monte de coisa foda, pá, o Oda morre. Eu gosto de pensar que todo aquele universo morreu. Que todo aquele universo acabou. A história que existia tá lá, beleza, mas não tem como ter um fim. E também não acho legal a gente ficar imaginando possíveis fins pra obra, porque não é nossa criação, sabe? Eu respeito muito o destino que o criador quer dar pra obra dele, tanto que eu fico puto quando o criador deixa um final em aberto. Por isso que eu acho que nesse caso, eu pensei isso hoje, eu pensei isso despretensiosamente durante o trabalho, que tava na minha cabeça, né? Sobre a morte dele e tal. Aí eu pensei, pô, acho que em casos assim o ideal é considerar como se o universo tivesse acabado, como se o universo tivesse explodido, sabe? E que realmente não houve um fim. Acabou onde acabou, acabou no último capítulo. Bom, já deu o tempo, já passou da meia-noite. Acho que eu vou enrolar mais um tempinho antes de dormir. Apesar de eu estar cansado, eu não tô bem. E no momento que eu tô vendo o RPG do Selbit que tá me fazendo ficar um pouquinho bem, sabe? Então eu vou continuar assistindo, mesmo que eu saiba que eu possa ficar mais cansado amanhã. Eu vou valorizar o que vai me fazer bem agora.